Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 9. Antes de iniciarmos, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, para que, ao abrirmos a tua palavra, o Senhor fale ao nosso coração neste momento, em nome de Jesus. Amém. A lição número 9, Satanás e os seus aliados. Satanás não trabalha sozinho. Deus não trabalha sozinho. Deus usa os seus agentes, os seus patriarcas aqui na terra, seus profetas, seus mensageiros. Satanás também usa os seus agentes, os seus aliados na terra. A trindade satânica era composta no passado, no tempo de Babilônia, por Bel, Ishtar e Tamuz, lá em Babilônia. No Egito era Osíris, Ísis e Horus. Queridos, hoje também Satanás tem sua trindade satânica, revelada na profecia como a besta que subiu do abismo, a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Essas três bestas formam essa trindade satânica que quer o domínio mundial. Mas o povo de Deus está consciente de que, embora o mundo todo se ajoelhe e adore esta trindade satânica neste tempo do fim, o povo de Deus adora unicamente o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso Consolador e Guia na verdade. Na parte de domingo, a besta do mar. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, nós vamos encontrar aqui a besta que subiu do mar. O capítulo 13 de Apocalipse, queridos, é um capítulo voltado totalmente para o tempo do fim. Ellen White, nos manuscritos, volume 14, páginas 91 e 92, fala do capítulo 13 de Apocalipse dizendo: o capítulo 13 de Apocalipse apresenta um poder que se tornará notório nos últimos dias. Embora o poder papal tenha dominado o mundo na Idade Média, ele se faria mais notório e mais poderoso agora no tempo do fim. Ainda nós lemos nos manuscritos, volume 18, na página 33. Diz assim: este capítulo inteiro de Apocalipse 13 é uma revelação daquilo que certamente acontecerá. Portanto, queridos, quando nós estivermos lendo o capítulo 13 de Apocalipse, tenha em mente que nós estamos no contexto do fim. Aqui o capítulo 13, verso 1 diz: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Uma besta que subiu do mar. Aqui você vai encontrar também no capítulo 11 e no verso 7. Capítulo 11, verso 7, nós lemos: e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Besta que sobe do abismo. A besta que sobe do abismo é o anjo do abismo. É o anjo que foi lançado do céu para a terra quando a terra era um abismo, conforme diz em Gênesis capítulo 1, verso 2. Ele é o anjo do abismo, é a besta do abismo, Satanás. Ele é o dragão. Interessante que no capítulo 12, este dragão, que é a besta do abismo, tem também 7 cabeças e 10 chifres. Capítulo 12 e o verso 3. Capítulo 12, verso 3 diz: e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Quando nós lemos Apocalipse 13, verso 1, e vemos que a besta que subiu do mar tem também 7 cabeças e 10 chifres, mostra a parceria que existe entre o dragão, que é Satanás, e também a besta que subiu do mar, o poder papal. Queridos, a besta que subiu do mar, ela surgiu numa região superpovoada, porque na profecia, conforme diz em Apocalipse 17, verso 15, águas ou mares simbolizam povos, multidões e línguas. Esta besta que subiu do mar surgiu numa região superpovoada, a Europa. E ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Satanás usou Roma pagã para perseguir os cristãos, e depois que Roma pagã caiu em 476 da nossa era, surgiu então a Roma
papal, que deu continuidade à perseguição dos cristãos. A profecia diz aqui, no verso 1, que as 7 cabeças desta besta que subiu do mar tinha nomes de blasfêmia sobre as suas 7 cabeças. Isto é evidência irrefutável de que estas 7 cabeças estão se referindo a reis papais. Por quê? Blasfêmias, queridos, só diz respeito a alguém que assume o lugar de Deus, que pretende ser Deus, que aceita ser adorado, que pretende perdoar pecados, que muda a lei de Deus, que persegue os santos do Altíssimo. Esta palavra, blasfêmia, só se aplica a um poder que se coloca no trono parecendo Deus. O nome de blasfêmia, escrito nas 7 cabeças, descarta a possibilidade de você aplicar as 7 cabeças para Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, enfim, somente o poder papal reivindica a autoridade de perdoar pecados, de ser adorado como Deus, que se assenta no trono parecendo Deus. Este é, sim, identificado na palavra de Deus como o filho da perdição, o homem do pecado, nas palavras do apóstolo Paulo. Queridos, aqui nós temos identificado a besta que subiu do mar. Aqui menciona no capítulo 13, verso 2, a besta que vi era semelhante ao leopardo. O poder papal tem uma semelhança com o leopardo. O leopardo representa a Grécia. E os seus pés como os de urso. Existe no poder papal uma mescla também da Medo-Pérsia. E a sua boca como a de leão. Também o poder papal é uma mescla das religiões que dominaram Babilônia, a religião que dominou a Grécia e a religião que dominou a Medo-Pérsia. O papado é um sincretismo religioso. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Quando Roma pagã deixou de ter a sua capital em Roma e transferiu a sua capital em 330 para Constantinopla, deste ano para frente, Roma ficou sem a presença do imperador. Então o bispo de Roma surgiu com poder, cresceu em poder. Queridos, o mesmo dragão, o mesmo Satanás que dominou Roma pagã, continuou dominando Roma papal. Por isso diz aqui que o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Por que deu-lhe o seu trono? Porque o Vaticano, ali onde está a sede papal, era realmente a sede do poder de Satanás, que dominava o mundo através de Roma pagã. Quando Roma pagã se ausentou, entrou Roma papal, estabelecendo o seu trono no mesmo lugar. Na Enciclopédia Católica, declara, é dentro da cidade de Roma, chamada Cidade dos 7 Montes, que está agora confinada à inteira área do Estado do Vaticano. A Cidade dos 7 Montes. É ali que está a sede papal, assim como estava antigamente a sede de Roma pagã. Em Apocalipse 13, verso 2, diz que o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. O primeiro edifício construído no bairro, chamado hoje Vaticano, foi um circo construído pelo imperador Calígula, poucos anos depois da morte de Jesus. Muitas disputas esportivas ali se realizaram. Mais tarde, o imperador Nero introduziu certas reformas, pelo que o circo passou a ser chamado de o Circo de Nero. Foi nesse circo que se efetuou o primeiro massacre de cristãos. Nero contemplava satisfeito os cristãos queimados como tochas em postes, ou feitos em pedaços pelos leões, ou mortos por milhares de outros meios, cada qual mais terrível. Nesse circo foi o apóstolo Pedro crucificado nos jardins de Nero. Santo Anacleto, considerado o terceiro papa, mandou construir uma pequenina capela sobre o túmulo de Pedro. Os católicos consideram isto o início do Vaticano. Os séculos de perseguição de Roma pagã terminaram no reinado de Constantino, no IV século. A pedido do Papa Silvestre, Constantino começou a construção de uma grande igreja, no ponto em que estava o túmulo de São Pedro, no Circo de Nero. O trabalho começou em 306. Uma parte das paredes do velho circo foi aproveitada na construção da igreja. O Papa Silvestre fez a consagração da Basílica no dia 18 de novembro de 324 e durou até 1506. A história do Vaticano, contada pela própria Igreja Católica, revela as origens do Vaticano.
Uma mistura de paganismo e cristianismo. Uma aliança feita entre Roma imperial e Roma papal. No centro da grande praça da Basílica de São Pedro está o grande obelisco que foi trazido do antigo Circo de Nero. Em 1586, transportaram este obelisco do antigo Circo de Nero e colocado no ponto em que se acha atualmente. Agora, queridos, vamos ler Apocalipse 13 e o verso 3. Apocalipse capítulo 13 e o verso 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Uma das suas cabeças, cabeça papal, foi ferida de morte. Isso aconteceu no dia 10 de fevereiro de 1798, quando o Papa Pio VI foi preso e foi levado para a França, e ali ele morreu em Valença. Queridos, a ferida de morte não duraria para sempre. Aqui diz, e a sua chaga mortal foi curada. Em 1798, o papado perdeu a sua supremacia papal. A supremacia papal, que tinha durado toda a Idade Média, por 1260 anos, ela terminou, ela foi perdida em 1798. Porém, os estados papais não foram perdidos em 1798. Os estados papais, que eram 20 cidades, que canalizavam seus impostos para a cidade do Vaticano, estas 20 cidades, os estados papais, só foram perdidos em 1870, quando Garibaldi unificou a Itália e acabou com os estados papais. Isto foi 1870. Portanto, queridos, nós podemos ver que a ferida mortal contra o papado ocorreu em duas fases. Primeiramente, em 1798, o papado perdeu a supremacia papal. Depois, em 1870, eles perderam os estados papais. O Papa deixou de ser rei. Não tinha mais esse título. E desde 1870 até 1929, os papas se recolheram no Vaticano, se tornando prisioneiros voluntários no Vaticano, em protesto à perda dos estados papais. Por isso diz aqui a Bíblia, e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. A cura da ferida mortal iniciou em 1929, no dia 11 de fevereiro de 1929. Nesse dia foi assinado por Benito Mussolini e Pietro Cardinal Gasparri o Tratado de Latrão, restaurando parte das terras perdidas, restaurando também o poder temporal do Papa, que recebeu o domínio da cidade do Vaticano, uma parte da cidade de Roma, medindo cerca de 108 acres. O jornal São Francisco Crônicas, do dia 12 de fevereiro de 1929, noticiou o evento do Tratado de Latrão em manchete, declarando: Mussolini e Gasparri assinam histórico pacto romano curando ferida de muitos anos. Cumpriu-se a profecia e continua se cumprindo, porque a ferida continua a ser curada. Como indenização pelos prejuízos provocados pela extinção dos estados papais em 1870, a Itália pagou para o Vaticano 750 milhões de lira em dinheiro, em cash, e 1 bilhão de liras em títulos do governo. Parte desses fundos foram usados para iniciar o Banco do Vaticano, que hoje é famoso pela corrupção financeira. Queridos, a profecia ela é exata. Porque aqui em Apocalipse 13, verso 3, finalzinho do verso 3, diz: e toda a terra se maravilhou após a besta. E queridos, contando a partir do Papa Pio XI, em 1929, a partir do Papa Pio XI, os papas voltaram a viajar pelo mundo e voltaram à sua popularidade. Sua popularidade só está crescendo, preparando o mundo para a nova ordem mundial, para o domínio papal sobre o mundo inteiro, exatamente como a profecia menciona. Em 1929, o Papa era Pio XI, depois veio Pio XII, depois veio João XXIII, depois veio Paulo VI, depois veio João Paulo I, depois João Paulo II, Bento XVI e agora está o Papa Francisco. Queridos, o mundo está sendo preparado para a restauração da supremacia papal. É isso que o papado quer.
a recuperação daquele poder que ele tinha durante a Idade Média. Por isso diz aqui o capítulo 13, verso 4. Capítulo 13, verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Aqui no livro Grande Conflito, queridos, na página 581, nós lemos: poucos sabem os protestantes do que estão fazendo, ao se proporem aceitar o auxílio de Roma na obra da exaltação do domingo. Enquanto se aplicam à realização de seu propósito, Roma está visando restabelecer o seu poder para recuperar a supremacia perdida. Vou repetir. Roma está visando a restabelecer o seu poder para recuperar a supremacia perdida. Grande Conflito, página 581. Deus está falando que haverá sim a recuperação da supremacia perdida. Aquilo que eles perderam em 1798 e depois em 1870 também, os estados papais foram perdidos. Eles estão se recuperando a partir de 1929. Em 1929 foi restaurado o Estado do Vaticano, mas não a supremacia papal. A supremacia papal, eles estão se preparando para recuperá-la totalmente quando o decreto dominical for aprovado mundialmente. Então, queridos, terá sido a ferida mortal curada plenamente e o mundo todo vai se ajoelhar e adorar a besta que subiu do mar. Nós sabemos exatamente o tempo em que estamos vivendo. E nós sabemos quem é o poder que vai dominar esse mundo. Mas nós que temos os nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro, só adoramos Deus, o Criador dos céus e da terra. Porque amamos a Jesus Cristo, nosso Salvador, e somos guiados pelo Espírito Santo, aquele que nos guia em toda a verdade. Aleluia! Na parte de segunda-feira, a atuação da besta do mar. Qual é a atuação do poder papal? Abra sua Bíblia e vamos continuar lendo Apocalipse 13. Agora vamos ler o verso 5 até o verso 8. Apocalipse 13, verso 5 até o verso 8. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Queridos, nós temos uma supremacia papal da Idade Média, que durou de 538 até 1798, e aí acabou a supremacia papal, mas agora se recupera a supremacia papal no tempo do fim. Por isso a profecia diz em Apocalipse 13, verso 5, foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar. Não está falando da primeira supremacia papal, mas sim da supremacia que seria continuada. É uma extensão da supremacia papal justamente agora no tempo do fim. E diz, por 42 meses. 42 meses podem ser entendidos como 1260 anos proféticos, que foi a supremacia da Idade Média. Mas, queridos, agora no tempo do fim, a história se repete numa escala menor. O poder papal voltará a dominar o mundo não por 1260 anos, não mais, mas sim por 1260 dias, 3 anos e meio. Assim como Jesus Cristo teve um ministério na terra de 3 anos e meio, assim também o anticristo, que quer imitar Cristo, terá também um ministério de 3 anos e meio. Queridos, neste livro de John Pauline, no livro de John Pauline, o Evangelho de Patmos, neste livro, na página 232, nós lemos que a besta que subiu do mar terá um ministério. De acordo com Apocalipse 13, verso 5, o ministério será de 42 meses, 3 anos e meio. Quão longo? Quanto durou o ministério de Cristo na terra? Também 3 anos e meio. Assim, a duração do ministério da besta que subiu do mar é o mesmo tempo do ministério de Jesus. Queridos, nós precisamos entender que a história se repete em escala menor,
num tempo mais curto, porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, por amor aos escolhidos, abreviará o tempo. Mateus capítulo 24. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, nós vamos ver a partir do verso 21. Mateus capítulo 24 e o verso 21 em diante. Aqui nós lemos, capítulo 24 de Mateus, verso 21. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. De que aflição está falando Jesus Cristo aqui em Mateus 24, 21? Será que ele está falando da perseguição e da aflição da Idade Média? Não, queridos. Jesus está falando de uma perseguição que nunca jamais houve e jamais haverá. Está falando da última grande angústia, da última grande tribulação. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E o verso 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Bendito seja Deus, que não permitirá uma supremacia papal, de novo, por 1260 anos, porque ninguém se salvaria. Todos os filhos de Deus seriam exterminados. Bendito seja Deus, porque está dizendo aqui que ele vai abreviar o tempo da grande angústia. E como é que Deus abrevia o tempo? Queridos, Deus tem um método bíblico de alongar o tempo. A Bíblia diz que Deus alonga o tempo pegando um dia e transformando-o em um ano. Foi assim que Deus disse lá em Números capítulo 14 e o verso 34. Aqui nós lemos: segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias. Por cada dia, 1 ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos. Um dia para cada ano. É assim que Deus alonga o tempo, pegando um dia e transformando em um ano. Porém, queridos, Jesus está dizendo aqui em Mateus capítulo 24, verso 22, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Qual é o método, então, de Deus abreviar o tempo? É o mesmo método bíblico que Deus usou para alongar o tempo. Assim como Deus pegou um dia e transformou em um ano, alongando o tempo, por isso a supremacia papal da Idade Média foi de 1260 dias proféticos, que são 1260 anos. Agora, no tempo do fim, quando o papado recuperar a supremacia papal, agora nós teremos uma supremacia papal de não 1260 anos de novo, mas 1260 dias, ou seja, 42 meses, porque Deus pega um ano e transforma em um dia. Assim é o método de Deus para abreviar o tempo. Pega um ano e o transforma em um dia. Portanto, queridos, quando Jesus diz que a supremacia papal do tempo do fim, em Apocalipse 13, verso 5, vai durar 42 meses, está falando que o tempo foi abreviado. É uma curta angústia. Será uma angústia como nunca houve, intensa, mas muito curta. Bendito seja Deus que se preocupa pelos seus filhos e por suas filhas, para que não sejamos afligidos e perseguidos por tanto tempo. Será um curto espaço de tempo. Aleluia, porque você é a menina dos olhos de Deus. Mas, queridos, nesse tempo de perseguição, ainda existirão mártires. Ainda existirão mártires, porque esta perseguição começa com o decreto dominical mundial. E então vamos ter mártires, porque neste tempo haverá uma grande conversão, como nunca houve antes. Por isso diz aqui o capítulo 13 e o verso 7. Capítulo 13, verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Nesse período ainda teremos mártires, mas o número dos salvos não diminui, porque quando morre um mártir, outros se convertem. E aqui diz, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Bendito seja Deus, queridos. Por quê?
Nosso nome está no livro da vida do Cordeiro. Jesus Cristo se manifestará. Você não está sozinho, você não está abandonado, você tem alguém que luta por você. Ele é Jesus. É o nosso Miguel, o grande guerreiro, que não perde as batalhas. Ele se levanta pelos filhos do teu povo. Você é povo de Deus. Aleluia! Na parte de terça-feira, a besta que emerge da terra. Abra sua Bíblia agora e vamos ver lá em Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 11. Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 11. Aqui nós lemos, capítulo 13, verso 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. O dragão está presente na besta que subiu do mar, capítulo 13, verso 1 e 2, quando menciona que foi o dragão que deu o trono e o poderio para a besta que subiu do mar, o poder papal. E agora aqui no capítulo 13, verso 11, fala da outra besta que subiu da terra, o oposto do mar. Se o papado surgiu numa região superpovoada que foi a Europa, a besta que subiu da terra surgiu numa região despovoada, no Novo Mundo. Queridos, Estados Unidos da América do Norte. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Portanto, a besta que subiu da terra, os Estados Unidos da América do Norte, tinham 2 chifres semelhantes a um cordeiro. Os Estados Unidos não surgiram por guerra, mas sim por exploração e colonização. Mas o finalzinho do verso 11 diz, falava como o dragão. Percebam que o dragão que atua junto à besta que subiu do mar, o poder papal, também o mesmo dragão, que é Satanás, atua junto a este poder que surgiu da terra, os Estados Unidos da América do Norte. Queridos, embora os Estados Unidos da América do Norte sejam o maior país protestante do mundo, nós sabemos que os seus presidentes, eles falam como o dragão. Por quê? Porque a maioria dos presidentes são maçons. E queridos, o Deus da maçonaria, o Deus de chifres, é o Deus representado pelo obelisco. O obelisco chamado de o Monumento de Washington tem o mesmo simbolismo do obelisco que está no centro da Praça da Basílica de São Pedro. Em frente ao Capitólio do Vaticano está o obelisco, representando o Deus Sol. Satanás é representado pelo Deus Sol e exige adoração. Esse mesmo Deus Sol está representado pelo Monumento de Washington, o maior obelisco do mundo, na frente do Capitólio americano. Queridos, aqui nós temos um poder que parece protestante, porque tem 2 chifres, como de um cordeiro, mas a voz é do dragão. É Satanás quem está falando através da nação americana, impondo sua influência sobre o mundo, para que o mundo todo volte a adorar, a respeitar, a adorar a primeira besta, que foi ferida de morte, mas cuja chaga foi curada. Queridos, exatamente no tempo em que a besta que subiu do mar recebeu a ferida mortal, foi em 1798, foi exatamente neste período que surgia da terra um outro poder. Os Estados Unidos da América do Norte surgiram como nação no mundo exatamente em 1798. Por quê? Porque em 1798 a França foi a primeira nação a reconhecer os Estados Unidos como nação. Foi em 1798. Outro fator para ser considerado é o fator poder, simbolizado pelos 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro. Os 2 chifres representam os princípios fundamentais da República Americana: liberdade civil e liberdade religiosa, republicanismo e protestantismo. A profecia diz que esta besta falava como o dragão. E esta expressão pode ser entendida pelo fato de que a maioria esmagadora dos presidentes americanos são todos maçons, todos adoradores do Deus de chifres. Ed Decker, escritor, enfatizou o problema dos edifícios em Washington dedicados com pedras angulares maçônicas. Ele revela que até mesmo as ruas de Washington são dispostas em padrões maçônicos, incluindo o esquadro e o compasso e o pentagrama invertido, além dos grandes ídolos maçônicos adorados na forma de monumentos. Por exemplo, o Monumento de Washington, o maior símbolo fálico do mundo.
o Pentágono, um enorme talismã de guerra. A Estátua da Liberdade, em Nova York, é inquestionavelmente um dos maiores trotes perpetuados na humanidade. É uma homenagem à deusa da razão, à deusa do iluminismo, majestosa estátua de uma dama pagã que segura a tocha de luz que ilumina e liberta a humanidade. Esse foi o presente da ordem maçônica, os herdeiros modernos da herança iluminista. A Estátua da Liberdade foi esculpida por Frederick Berthold, um membro da loja maçônica de Paris. A estátua é um ídolo esotérico de grande significado para as sociedades secretas que planejam a nova ordem mundial. Queridos, o próprio selo dos Estados Unidos, o grande selo dos Estados Unidos, que aparece na nota de dólar, não é desprovido de significado. Basta olhar o verso da nota de dólar. Ali você vê o olho que tudo vê, que é o símbolo do ocultismo. Está colocado no alto da pirâmide inacabada, com a data de 1776, em algarismos romanos, e é bom lembrar que 1776 também é o ano em que Adam Weishaupt fundou o Illuminati. A pirâmide inacabada é um dos símbolos mais significativos do satanismo. Por isso a profecia diz, precisamente, parece um cordeiro, mas fala como dragão. E é esse poder que será exercido para fazer com que o mundo todo adore a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada, usando seus poderes políticos e militares para impor diante do mundo todo o domínio papal. Na parte de quarta-feira, a imagem da besta. Agora vamos continuar lendo Apocalipse 13 e agora a partir do verso 12 em diante. Apocalipse 13 e o verso 12 em diante. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Queridos, o mesmo poder que tinha o papado na Idade Média, assim também os Estados Unidos da América do Norte hoje têm o mesmo poder, a mesma influência política e militar. Aqui diz, exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. A influência dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, é todo voltado para fazer com que o mundo volte a honrar, a adorar ao poder papal. O poder papal perdeu a sua influência em 1798 com a prisão do Papa Pio VI, depois perdeu os estados papais em 1870, mas, queridos, em 1929 começou a recuperar o poder, recuperando primeiramente o Estado do Vaticano, mas ainda não recuperou a supremacia perdida. E é para isso que os Estados Unidos estão usando sua influência política e militar, para impor novamente sobre o mundo a supremacia papal, o domínio papal, que aqueles que não estudam a profecia chamam de nova ordem mundial. Nós chamamos de a última supremacia papal. Queridos, os Estados Unidos fará com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. É o poder papal. Sim. E o verso 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Satanás usará seus poderes, através do espiritismo, para impressionar as pessoas com sinais e prodígios, até mesmo fazendo fogo descer do céu. E o verso 14. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Claramente a Bíblia está falando que há uma recuperação, existe uma cura da ferida mortal. E o papado volta a ser adorado, reverenciado e obedecido. Todos vão se submeter a ele. É exatamente isso que está sendo dito, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Queridos, mediante a agência do espiritismo, serão operados prodígios e os doentes serão curados e serão realizadas muitas e inegáveis maravilhas. O Grande Conflito, página 588. A cura da ferida mortal da besta do mar
se refere à restauração do papado romano como um poder político religioso. Queridos, no livro O Grande Conflito, na página 445, diz assim: quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana, e a inflição de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Queridos, a imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição dos seus dogmas. Depois da advertência contra o culto à besta e à sua imagem, declara a profecia: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Visto os que guardam os mandamentos de Deus serem assim colocados em contraste com os que adoram a besta e a sua imagem e recebem o seu sinal, é claro que a guarda da lei de Deus, por um lado, e sua violação, por outro, deverão assinalar a distinção entre os adoradores de Deus e os adoradores da besta. Página 446 do Grande Conflito. Na parte de quinta-feira, a marca da besta. Abra sua Bíblia agora e vamos ler Apocalipse 13, versos 15 a 18. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Queridos, haverá um decreto de morte. Depois do decreto dominical, haverá um decreto de morte contra aqueles que recusarem a adorar ao poder papal. E aqui diz o verso 16: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. O poder papal tem um sinal de autoridade. É o primeiro dia da semana, colocado no lugar do sinal de Deus, que é o sábado. Ezequiel capítulo 20, queridos. Ezequiel capítulo 20, o verso 12, fala claramente que o sinal de Deus é o sábado. Portanto, quando nós descobrimos na Bíblia qual é o sinal de Deus, já vamos saber também qual será o sinal da besta. Aqui lemos em Ezequiel capítulo 20, verso 12: e também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E novamente no verso 20: e santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Deus tem um sinal de autoridade. É o 7º dia da semana. É o memorial da criação. O sábado celebra Deus como Criador dos céus e da terra. Mas a imagem da besta imporá sobre o mundo um sinal de autoridade da besta que subiu do mar. O poder papal tem um sinal de autoridade, que é a santificação do primeiro dia da semana no lugar do sábado. Por isso diz aqui o capítulo 13 de Apocalipse e o verso 16: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. E o verso 17: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666, 666. Queridos, 666 é um número que vem lá de Babilônia. Quando você lê Daniel capítulo 3 e vê aquela estátua de ouro construída por Nabucodonosor, e quando Nabucodonosor exigiu que todos se ajoelhassem e adorassem aquela estátua de ouro, ali está a representação do 666. Por quê? Abrindo a palavra de Deus em Daniel capítulo 3, você descobre que aquela estátua construída por Nabucodonosor, todinha de ouro, ela tinha as medidas que representavam os deuses de Babilônia. Daniel capítulo 3 e o verso 1, nós lemos: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era 60 côvados,
e a sua largura 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. A estátua de ouro tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Percebam, 60 era o número do deus maior de Babilônia. 6 era o número do deus menor de Babilônia. Portanto, adorando a estátua de ouro, todos estariam adorando todos os deuses de Babilônia. Portanto, queridos, 6 era o deus menor, 60 era o deus maior e 600 era o panteão completo de Babilônia. Portanto, nós temos os 6 unidade, os 6 dezena e os 6 centena. 666 representa a adoração de todos os deuses falsos de Babilônia. Queridos, o papado é uma representação do Deus Sol, de adoração ao Deus Sol. O Deus Sol é o próprio Satanás, aquele que quer ser adorado, mas não é Deus. O papado é uma representação do poder satânico, por isso está aqui representado pelo número 666. 6 unidade, 6 dezena e 6 centena. Queridos, o título papal mais usado é o título Vicarius Filii Dei, substituto do Filho de Deus. Vicarius Filii Dei é o título dado ao Papa. Se nós tomarmos os algarismos romanos contidos neste título, Vicarius Filii Dei, nós vamos ter aí 666, 666. Queridos, pessoas de todas as classes sociais serão pressionadas para receber a marca da besta em sua mão direita ou na sua testa. Assim como o sinal de Deus na testa identifica aqueles que adoram a Deus, o Criador dos céus e da terra, também a marca da besta identifica os adoradores do poder papal. Alguns escolherão receber a marca da besta a fim de escapar da ameaça de morte, enquanto outros estarão totalmente comprometidos mental e espiritualmente com esse sistema de adoração apóstata. As questões centrais na crise final serão a adoração e a obediência a Deus na guarda dos seus mandamentos, conforme diz Apocalipse 14 e o verso 12. O mandamento do sábado, em especial, será a prova de fidelidade e obediência a Deus. Assim como o sábado é o sinal distintivo da obediência do fiel povo de Deus, a marca da besta é o sinal de lealdade ao poder papal. A marca da besta envolve a substituição dos mandamentos de Deus por mandamentos humanos. A maior evidência desse fato é a instituição do domingo como dia de adoração em lugar do 7º dia, o sábado, dia determinado nas Escrituras pelo nosso Criador. Queridos, Deus tem um povo na terra. Deus tem um remanescente fiel na terra, que não dobrará os seus joelhos diante de ameaças, diante de perseguições e mediante decretos. Este povo de Deus é apresentado aqui no Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 14, versos 1 a 5, mostra que existe um povo na terra, fiel, remanescente, que não dobra os seus joelhos diante das ameaças e dos decretos, e permanece em pé diante do Filho do Homem, diante de Jesus Cristo, porque tem em suas testas o nome de Jesus e o nome do seu Pai. Mas este grupo, 144 mil, não são os únicos. Assim como o capítulo 14, verso 1 a 5, mostra os 144 mil, o capítulo 15, verso 1 e 2, mostra uma multidão que ninguém podia contar, em pé diante de Deus. Eu quero ler para vocês Apocalipse capítulo 15, versos 1 e 2. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Queridos, aqui está uma multidão que ninguém podia contar, sobre um mar de vidro,
porque eles saíram vitoriosos da besta e do sinal e do número do seu nome. Queridos, o povo de Deus, 144 mil, o povo de Deus representado também por esta multidão que ninguém podia contar, eles saíram vitoriosos da besta, do seu sinal e do número do seu nome. Deus olha para você como sendo a menina dos seus olhos. Deus está cuidando de você como um pai que cuida dos seus filhos. Não se atemorize, meu querido irmão, mas louve a Jesus Cristo, porque em breve, muito em breve, Jesus voltará. A última grande angústia, como nunca houve, será intensa, mas será curta. Mas Deus estará com você, cuidando, dando o seu pão, a sua água, protegendo-o com os seus anjos. Fique firme, meu querido irmão. Levante a sua cabeça e diga: ora vem, Senhor Jesus Cristo. Ora vem, Senhor Jesus. Fique, portanto, com você, meu querido. A paz de meu Senhor Jesus é a minha oração. Amém.